amigos do Esporte em Debate. Nós estamos iniciando o programa hoje com um novo cenário, para que você possa ter uma roupagem nova no esporte e sempre dimensão maior na sua televisão. Nós temos esse encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 9.2 e também na TVN, canal 17. Gente, no Esporte em Debate de hoje, com cenário novo, você vai ver. Sampaio Corrêa vence de virada o Confiança no Castelão e se aproxima do G4 da Série B. Pela quarta divisão, com gols no segundo tempo, Moto vence o Juventude e entra no G4. Imperatriz vacila no Frei Epifânio da Badia e só empata com o Paragominas. Você vai ver ainda uma entrevista exclusiva com o presidente da Federação Maranhense de Futsal, Valdemir Rosa, o Dadá. E mais um bate-papo com o mestre enxadrista nacional Nicolau Leitão. Ele falou sobre sua carreira, publicações literárias e como o xadrez do Maranhão está lidando com a pandemia da Covid-19. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte em Debate, que já está no ar. E nós iniciamos o Esporte em Debate falando de xadrez. O repórter Ronald II conversou com o enxadrista maranhense Nicolau Leitão. Ele falou sobre publicações literárias sobre a modalidade, falou sobre o andamento das competições e desse novo normal, que não tem nada de novidade dentro da modalidade xadrez. Porque antes da pandemia da Covid-19, o xadrez maranhense já trabalhava online, com cursos, inclusive, ministrados pelo próprio Nicolau e o Rafael do Alibe Leitão também. Olá, meus amigos Gregório Dantas e Juraci Filho. O Esporte em Debate de hoje está com tudo. E olha, Juraci Filho, uma informação importante. Você que está aí ao lado do Gregório Dantas, essa é uma novidade aqui, tanto para você quanto para mim. Gregório Dantas me garantiu nos bastidores que é fera no xadrez. E eu, sinceramente, não acredito muito nessa história. Mas é exatamente sobre esse jogo, essa modalidade, que nós conversamos agora com um fera de verdade. O nosso amigo Nicolau Leitão, que está aqui participando, especialmente desta edição do Esporte em Debate. Seja muito bem-vindo à TV Assembleia, Nicolau. Vamos começar a entrevista de hoje falando sobre o assunto do momento, né, Nicolau? Essa situação da pandemia, de que forma esse terrível novo coronavírus interferiu, Nicolau, na questão do xadrez, na prática aqui no Maranhão, vocês que vêm trabalhando esse jogo como forma de inclusão social, como ferramenta de trabalho didático. De que maneira esse problema todo, Nicolau, tem interferido na prática aqui no Estado? Certo, obrigado primeiro pelo espaço. Dizer que eu sou amigo do Greg desde os corredores da UFMA, mas se eu soubesse eu tinha jogado umas partidinhas aí com ele. Nem sabia, então não é verdade. Eu não sei, depois a gente tem que tirar a prova disso daí. A questão da pandemia, existem duas faces dessa moeda, né? Porque se por um lado as aulas presenciais, especialmente no início da pandemia, quando tudo ainda era muito novo, muito desconhecido, precisaram ser suspensas. Por outro lado, o xadrez ele desenvolveu muito online, né? O xadrez ele tem essa condição de ser praticado nos clubes de xadrez online e de a gente oferecer aulas também totalmente online. Então, se a gente observar, existem já estatísticas que a quantidade de usuários desses clubes online cresceu coisa de 4 vezes, 5 vezes. Então, o xadrez, que já tinha audiência bastante concentrada na internet, isso se potencializou. Então, são duas faces da mesma moeda. As aulas presenciais no início agora retornaram dentro do protocolo, inclusive respaldados pelos decretos da Secretaria de Esportes, retornaram às aulas presenciais, mas fortaleceu muito o movimento do xadrez online. Perfeito, Nicolau. Vocês que fazem parte, conduzem um trabalho também social relacionado às escolas públicas do Estado. A gente sabe que, em razão da pandemia, nós tivemos uma certa suspensão dessas atividades e também em relação às dificuldades de promover isso de maneira online. Mas como é que está a expectativa para a retomada desses trabalhos? Exato, isso é de se lamentar, é querer fechar os olhos se a gente não pensar em termos de desigualdade de acesso à tecnologia. Então, enquanto que as escolas privadas elas têm uma condição especial de se adaptarem a essas plataformas, os alunos de escolas públicas, a gente sabe que infelizmente a realidade ainda é outra, apesar dos esforços, né, para que isso seja permitido esse acesso, a gente não tem como fechar os olhos, né? Então, infelizmente, o projeto Xadrez nas Escolas, ele precisou ficar paralisado, a gente está dialogando sobre novas possibilidades
Mas, sendo bastante sincero, a gente aguarda ansiosamente, aí sim, o retorno das aulas presenciais de forma segura, dentro dos protocolos sanitários e com o avanço da vacinação. Felizmente, a vacinação tem andado bem aqui, então eu estou bastante otimista para que, a partir do segundo semestre, as coisas comecem a melhorar bastante. O projeto já estava em 109 escolas de todas as regiões do estado, já tinham garotos que estavam medalhando, indicados a troféus importantes do esporte maranhense, campeões maranhenses. Então, o projeto ele vinha cumprindo bem o seu papel, tanto do ponto de vista educativo, social, cultural, como também de competição. No cenário nacional, você observa esse mesmo problema, essa mesma dificuldade? Sim, observa. A gente observa projetos comunitários, aulas, especialmente aulas gratuitas, correndo pelo interior do país, mesmo da região sul e sudeste, que a gente imagina como regiões mais ricas, com mais acesso a esse tipo de plataforma, também vem sofrendo bastante, muitas aulas sendo paralisadas, e agora as competições começam a ganhar força de retomar de forma presencial, com muito cuidado. Inclusive, eu vou destacar que tem um aluno de 6 anos de idade, o Henrique Hayashi, que vai viajar para jogar o Campeonato Brasileiro Sub-6. Vai ser a primeira vez que vai acontecer essa categoria para garotos de até 6 anos de idade. Isso mostra, inclusive, como os garotos vêm aprendendo a jogar xadrez mais novos, né? Então, o Henrique Hayashi vai jogar em Florianópolis essa competição. Ele vem se destacando bastante no cenário nacional. Ele foi o campeão da seletiva para o Pan-Americano, ou seja, ele foi o melhor do Brasil na seletiva para o Pan-Americano, que foi realizada de forma online. E agora ele vai estrear numa competição nacional presencial. Detalhe, 6 anos de idade. 6 anos de idade, o Henrique Hayashi. Aqui na TV Assembleia já foram feitas reportagens com ele. Ele é um garoto que, assim, ele vem manifestando muito interesse pelo xadrez, que é o primeiro aspecto a ser enaltecido, é que ele realmente gosta de xadrez, não é nada forçado, e a partir daí ele está estudando muito. Então ele vem se destacando a partir da dedicação. Eu gosto sempre de falar mais sobre dedicação, trabalho e disciplina do que sobre talento. Legal. Gente, uma observação aqui, o Nicolau Leitão é uma referência para a gente no xadrez aqui no estado do Maranhão e participa de projetos sociais, tem todo esse envolvimento com o objetivo, é claro, de fomentar, né, a prática do xadrez. Nicolau, mas a gente sabe que você chegar até aqui, né, teve toda uma trajetória. Me faz um balanço aí das conquistas aí, das competições que você participou. A gente cresceu lá em casa num ambiente diferente, né? Porque a gente é apaixonado por esporte como um todo. Eu adoro futebol, sou praticante de jiu-jitsu, mas o comum nos lares brasileiros é o garoto crescer jogando bola, né? E lá em casa a gente cresceu jogando xadrez, porque o nosso pai era apaixonado por xadrez, então tinham muitos tabuleiros, muitos livros bons. Eu sou o mais novo, né? Então meus irmãos já jogavam, meu irmão foi campeão mundial. Então eu cresci dentro desse cenário, né? De ter referências, de ter bons livros e de participar de competições desde muito novo. Então eu tive a felicidade de ganhar várias edições de Jogos Escolares Maranhenses, campeonatos estaduais, e venci 2 campeonatos brasileiros, fui bem em Jogos Escolares Brasileiros, Jogos Universitários Brasileiros. Então hoje eu sou mestre nacional, e eu falo isso tudo não como vaidade, nem como nada disso, mas como até para mostrar para os meus alunos que eu percorri essa estrada. Eu bati também bastante a cabeça na parede, travei em alguns momentos, então eu tenho condição de ajudar bastante também pela minha experiência e também de mostrar, eu falei aqui de região sul, sudeste, o Henrique Hayashi vai jogar em Florianópolis. Às vezes a gente se diminui um pouquinho de complexo de vira-latas, né? E não tem nada disso. Meu irmão foi campeão mundial morando em São Luís, eu fui campeão brasileiro morando em São Luís. Então, se estudar, é claro, tem que ter condição de jogar os torneios, né? Mas se estudar e jogar os torneios e consistência, saber que não vai ser fácil, que você vai precisar insistir, todo mundo tem condição de ir bem. A gente estava conversando aqui nos bastidores que há um mito em relação aí vamos ver se é mito ou não, vou conversar com o Nicolau sobre isso. Que há um mito em relação ao xadrez, né? O xadrez é coisa de gente intelectual, é coisa de pessoas super inteligentes. E o Nicolau, inclusive, tem livros publicados, né? Que tem como objetivo incentivar a prática do jogo, né? Principalmente entre o público infantil. Não é bem assim, né, Nicolau? O xadrez está aí para todo mundo, né? Eu julgo essa como a principal barreira para a popularização do jogo de xadrez. É que existe uma imagem equivocada de que ele é um jogo para gênios, para superdotados. Eu não gosto dessa imagem. O que você precisa para jogar bem é estudar, como em qualquer área acadêmica ou em qualquer área esportiva que você vai precisar treinar bastante. É isso que você precisa. Essa história de ter uma super memória,
super habilidades com matemática. Eu gosto de afastar um pouco essa ideia. Você precisa ter dedicação e, sobretudo, gostar do jogo. Se você gostar do jogo, o treinamento vai ser divertido também e você vai conseguir se desenvolver. Eu sempre busco afastar essa ideia de que quem joga xadrez é porque tem alguma inteligência especial. Com os livros também, Nicolau, você tenta fomentar essa prática? Isso, eu tinha esquecido de falar. Eu tenho 4 livros publicados, né? 2 são didáticos, mas eles não são comercializados. Eles foram livros escritos exclusivamente para o projeto Xadrez nas Escolas, que eu escrevi juntamente com meu irmão. E eu tenho 2 livros que aí sim estão nas livrarias aí de São Luís, que são 2 livros paradidáticos, O Peão que Queria Coroar e O Cavalo que Vivia Entre o Sol e a Lua. Eles constroem histórias a partir do cenário do xadrez, com o objetivo disso, de tornar o jogo um pouco mais lúdico, despertar o interesse das crianças e mostrar como o jogo ele pode sim ser muito divertido. Nicolau, muito obrigado pela sua participação aqui e parabéns por esse projeto. Obrigado. Eu agradeço novamente o espaço, a Assembleia sempre oferece esse espaço e está lançado o desafio aí para o meu amigo Greg. Vamos jogar essa partida aí. Quem sabe a gente registra essa partida? Vamos nessa. Um abraço. Tá vendo aí, Juraci Filho? O Gregório Dantas, eu tenho certeza que não vai fugir aí da raia. O Nicolau está aqui para fazer com que esse desafio aconteça logo, logo. E é claro, a gente vai fazer a cobertura desse desafio aí. Nicolau contra Gregório Dantas. Meu irmão, o que vai dar no resultado desse jogo de xadrez? Volto com vocês, Ronald II, para o Esporte em Debate. Olha, o xadrez realmente tem se movimentado bastante e eu gosto muito da criatividade do Nicolau Leitão, do Rafael Leitão, que vem mostrando realmente muitas novidades no xadrez da nossa terra. Vou chamar aqui o Gregório Dantas para a gente bater um papo aqui desse novo cenário, né, Greg? Tudo bem, Greg? Fala, Jura. Prazer. Você vê que tem tudo, né? Ah, Pista de rapaz. atletismo, tem campo de futebol, Tem. né? Tem basquete, Tá bonito, tem né? voleibol, tem várias camisas ali. Tem. Cenário novíssimo, né? Rapaz, eu tô até emocionado, Júlia, sabia? Trabalho da Olha- Glaucione Pedrosa, né? Isso, exatamente. Nós aqui no nosso cenário novo, Na bonito, direção da casa do né? A Ed da direção Silva. trabalhando aí pelo nosso Esporte em Debate. A gente aqui, mais uma vez, queria agradecer a direção por esse cenário, né? Por uma construção de cenário tão bonito aqui, nível internacional, rapaz. É verdade, Não legal é não? mesmo. Ó, falando de xadrez, né, Julinho, que a gente estava falando aqui do Nicolau, você, o Ronald II conversou com ele, fez um desafio para mim aí, o nosso telespectador pôde acompanhar. É mesmo. Foi, ele rapaz. disse, rapaz, será que o Greg joga xadrez, rapaz? Eu disse, Olha rapaz, aí. eu joguei xadrez, né? Ainda sabe? Sei, ainda sei, que o Nicolau queria marcar um amistoso, aí... Você manuseia bem a torre. Não, eu mexo as peças. As peças, Mexo né? as peças do jogo, mexo as peças do jogo. Ele fez um desafio... Cavalo, você sabe onde coloca. Não, bispo, né? Lá de cima, né? Tá aqui, né? É, isso aí. Checkmate. então. Checkmate, cheque, eu sei jogar ainda. Ó, falando do Nicolau... O Gleice está rindo aqui, não é cheque sem fundo, Gleice, é checkmate. que mas, se usa mas no- dizer pro Nicolau que o desafio tá aceito, viu, Nicolau? Vamos marcar esse amistoso, né? Essa partida eu amistosa de xadrez. eu quero participar da narração, viu? Não, vai narrar, Vou narrar o jogo. Exatamente. Eu não sei você, Mas né? ele é Você mestre. disse que jogou, mas ele é Joguei. mestre, tem É uma... mestre. Mestre tem uma nacional. qualidade nacional e com experiência internacional. E experiência internacional, foi campeão já diversas vezes dos Jogos Escolares Maranhense, teve uma boa participação nos Jogos Universitários, né, brasileiros. Isso. Exato, conseguiu o título de mestre nacional do xadrez. Então o Nicolau é uma figura que, além de ser esse mestre, ele também tem as produções literárias dele, que apresentou para o Ronald II, como E você bem pode didática, acompanhar. né? A gente pode ter acesso ao material dele. Sim. É uma forma bem didática de falar do xadrez. Isso, né? porque a ideia do Nicolau, ele até falou com o Ronald II sobre isso, é popularizar É o esporte. desmistificar que é difícil o xadrez. Isso, que é esporte de não é gênio, difícil. de inteligente, não. Baixa treinamento e leitura. Se você tiver treinamento e leitura, estudo. Não, desenvolve bem o QI, né? Mas não é de gênio, só gênios Claro, que podem claro, jogar, não. claro. Você pode, Com certeza. estudando, tendo leitura, embasamento, professor, conseguir. Agora o Nicolau falou, além disso, das suas publicações literárias, da sua experiência como enxadrista nacional, como mestre xadrista nacional, também da nova experiência na escola Leitão de Xadrez e também agora numa escola particular que o Nicolau está dando aula de xadrez, né, para todas Muito as legal, idades. Então, muito bacana. Um trabalho assim, multi, né, vamos dizer assim. É verdade. Depois do intervalo, você vai saber como é que andam as coisas no Fut 7 do estado do Maranhão, as competições, os campeões e o calendário da modalidade neste ano de 2021. Segura aí que daqui a pouco a gente volta.
Nós já estamos de volta e agora para falarmos do Fut7. Você sabe, Greg, que o Fut7 vem sendo desenvolvido aqui em São Luís com o presidente Valdemir Rosa, Dadá, teve uma sessão com muito grande. muitas competições. Isso. Embora a dificuldade exista com o esporte amador e a Federação de Fut7, ela sobrevive, né, com essa dificuldade toda no esporte, mas ele tem mostrado muito conhecimento. Sim. E diversificado as competições, né? Júlio, porque houve um processo natural de massificação do esporte, né? O Fut7, que era um esporte tímido aqui no Maranhão, de uma hora para outra, o Dadá fez assim um plus, né? Verdade. Ele deu um plus, Isso, sendo. porque... E o repórter Ismael Gama, já a gente vai falar mais sobre essa questão do Fut7, ele bateu um papo com o presidente Dadá, que contou sobre o calendário, a forma em que as competições estão acontecendo, as dificuldades que tem encontrado, mas os resultados positivos que o Fut7 do estado do Maranhão vem registrando. Oi, Greg. Oi, Juraci. Eu vou conversar hoje com o Dadá, que é o presidente da Federação Maranhense de Fut7, e vai falar um pouco sobre a modalidade nesse período de pandemia. Dadá, seja bem-vindo aqui ao Esporte em Debate. Como é que ficou a modalidade desde o início da pandemia do novo coronavírus aqui no estado? É um prazer todo nosso estar participando, né? Ficou muito complicado, né? Essa pandemia acho que afetou todos os esportes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então prejudicou muito as modalidades esportivas, né? E o futebol 7 não poderia ser diferente acabou prejudicando muito essas modalidades. Em relação ao calendário aqui no estado, foi muito prejudicado também, né? O que vocês fizeram nesse intervalo? Ficou muito prejudicado, que foram 2 paradas, né? Teve a primeira parada que eles chamam de primeira onda, depois teve a questão da segunda e acabou atrapalhando totalmente o calendário, não só do estado do Maranhão, como do Campeonato Brasileiro também, da Confederação. Então, não tivemos competições nacionais também, tanto de base como adulto, todos foram cancelados. E aqui no estado também, essa questão das categorias de base até o adulto. E a realidade do ano passado em relação a esse ano, nesse período de pandemia, o que mudou tanto? Já foi possível fazer alguma coisa esse ano na modalidade? A gente começou a fazer, já terminamos 2020 agora, né? A gente terminou com a última categoria, foi a categoria Sub-7 e a Sub-8, que faltavam terminar a competição ainda de 2020, e terminamos na semana passada, as 2 categorias. E o resultado dos campeões, como é que ficou aí com o fim dessas competições? Na verdade, a gente tem dois campeonatos, né? O primeiro semestre é a Taça Maranhão e o segundo é o Campeonato Maranhense. A gente conseguiu terminar o Campeonato Maranhense do ano passado, agora esse mês, e já iniciamos a Taça Maranhão, que era no primeiro semestre e agora está praticamente no segundo. Então, a gente vai atrasar e o Campeonato Maranhense um pouco mais na frente lá, a gente vai ter que entrar também em 2022. Até se readequar novamente essa questão das datas. Dadá, fala um pouco sobre o Fut7. Qual é a diferença dele para outra modalidade? O futebol 7 é uma modalidade nova, que a gente trouxe a modalidade para cá para o estado do Maranhão em 2014, né? Uma modalidade que vem crescendo muito, não só no estado do Maranhão, mas no Brasil todo, em todos os estados. A confederação no qual eu sou filiado, a CF7 Brasil, hoje são 23 federações, né? Então, são muitas federações que vêm fazendo esse trabalho, tiveram agora essa parada com a pandemia, mas estão aos poucos voltando, né? Fortaleza já voltou, agora o estado do Maranhão também começamos a voltar nas categorias maiores, 17, 16 e 15, e as categorias um pouco maior, que é a Copa Pai Bom de Bola, que é o mais 30 e o mais 40. Então a gente resolveu voltar com as categorias maiores até chegar nas menores, até que a vacinação se estenda mais. Dadá, a modalidade foi trazida em 2014 aqui. Como é que está a expansão do Fut7 aqui no estado? Vem crescendo muito. Nos municípios aqui, a gente já tem vários municípios participando do campeonato, tanto da Taça Maranhão, quanto do Campeonato Maranhense. A gente tem Santa Rita, Itapecuru, Bacabal, Balsa já participou, Chapadinha. Então, vários municípios estão vindo disputar as competições do futebol 7 e tendo algumas etapas também no interior do estado. Dadá, muito obrigado pela entrevista. A gente espera superar essa crise sanitária que a gente está passando e o esporte como um todo, além do Fut7, outras atividades possam voltar ao normal. Muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez. Greg, Jura, o comando é de vocês aí. Ô Greg, Sim. Deu pra gente perceber no trabalho do Ismael Gama, né, de toda a equipe aqui da TV Assembleia, conversando com o Dadá aí, né, a criatividade dele, né? Não, cara, o Dadá, isso aí ninguém pode negar, Eu né? quero até agradecer a medalha, né, que a gente recebeu. Isso, foi do Campeonato uma homenagem Maranhense, do que ele Campeonato entregou Maranhense. para você, Já né? havia recebido uma medalha anterior da Federação de Fut7, reconhecimento do trabalho que a gente tem feito aqui Isso, no Esporte porque- Debate, na Rádio Assembleia, ao longo desse tempo todo, não é?
E o Dadá é um cara que gosta muito de valorizar o trabalho que é a imprensa. Tem gente que não gosta da imprensa. Tem. No próprio esporte. Tem. Eu não estou preocupado também, mas Também ele não. valoriza bastante. Não, Dadá valoriza, inclusive ele deu essa medalha para o Jurinha, que era como apoiador do esporte, do futsal. Realmente, a gente faz esse trabalho aqui na TV Assembleia de apoiar o esporte. A gente sabe que há um processo de diversificação, como eu falei antes da matéria, da reportagem, de diversificação do esporte. O Dadá faz competições sub-7, sub-9, sub-11, sub-12, sub-15, competições master, competições de pais, fez também o álbum de figurinhas do campeonato de futsal com a foto dos atletas. Então, ele tenta de todas as formas levar o futsal e diversificar e massificar ele no Maranhão. Eu gosto porque ele faz do problema um desafio a ser ultrapassado, né? Superado. Isso. Ele simplesmente não para diante de um problema e diz, não deu para fazer. Ele reinventa, né? Exatamente. Ele reinventa e tá também com esse processo de interiorização do esporte, que ele sempre bate muito nessa tecla, de tentar sair daqui de São Luís para tentar levar para o interior do estado. Eu sinto falta do poder público, da iniciativa privada, apoiar mais, porque você vai em Fortaleza e vai em outras cidades, você encontra vários campos de futebol, society, exato, espalhados. Eu vejo pouco ainda em São Luís, eu gostaria de ver mais. Vi no Cotrac, eu vi outro dia em alguns bairros. Tem no Vinhais, tem no Turu e tal, mas é muito tímido ainda. No Araçagi, muito pouco. Tomara que aconteça esse processo. Nós estamos falando de uma ilha de 1,5 milhão de habitantes. Isso, e tomara que aconteça esse processo de diversificação, né, de oportunidades, de locais, de espaço para a prática esportiva. Depois do intervalo, o destaque do Esporte Debate para o Campeonato Brasileiro. Sampaio e Moto fazem a festa do torcedor boliviano e rubro-negro, respectivamente, no final de semana. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Vamos direto ao Campeonato Brasileiro, Série B. O Sampaio Corrêa conquistou uma grande vitória no Estádio Castelão. Venceu e de virada. E a Bolívia querida, os torcedores estão dizendo que de virada é muito mais gostoso. 3-1 foi o placar. Vamos aos gols da partida. O primeiro gol foi do Confiança, olha que susto, em penalidade máxima cometida pelo Joés. Um acidente de trabalho, ele mergulhou na grande área e deixou o braço. Não pode, hein, Joés? Pênalti. Neto Berola foi para a cobrança e fez 1-0 para a equipe do Confiança. O Sampaio teve 63% de posse de bola no primeiro tempo da partida, mas não foi o suficiente para traduzir isso em gols. Veio a etapa complementar, Daniel Costa saiu e cedeu o lugar ao Gui Campana. O Sampaio melhorou na partida. André Luiz empatou em jogada do lado direito, ele aproveitou bem para fuzilar e faturar o gol de empate. E depois só deu 99. Ciel, jogada na grande área, Ciel cumprimentou a rede inimiga. 2-1, a virada na CIA para o time boliviano. O terceiro gol foi uma jogada de, almanaque. Pelo lado esquerdo, o levantamento do Eloy e o cumprimento foi como um beija-flor, Ciel, viu? Foi bonito. Deu a bitoca na bola, de cima para baixo, botou no fundo do gol, estabelecendo 3-1 para a Bolívia querida. E o melhor segundo tempo que eu, sinceramente, vi o Sampaio jogar. O melhor tempo que eu vi o Sampaio jogar nessa Série B do Campeonato Brasileiro, viu, Greg? 3-1, vitória com autoridade no segundo tempo. Concordo. Foi a melhor atuação do Sampaio em um tempo do Campeonato Brasileiro mesmo. O primeiro tempo eu achei muito abaixo, o Sampaio fraco. A equipe do Confiança não é uma equipe que a gente pode destacar assim, Jurinha, como uma equipe tecnicamente boa. Tem uns valores individuais interessantes, como o Neto Berola, mas também já está um pouco mais a idade avançada. Tanto que quando ele cansa no segundo tempo, o Sampaio melhora muito a partida. Mas avalio a primeira atuação do Sampaio como abaixo por conta, principalmente, da formação tática e da escalação do Sampaio pelo Surian. O Surian escalou o time com o Daniel Costa e dois atacantes de lado. Ele escalou no 4-3-3, isso, né? Ele escalou o Sampaio com Mota, Luiz Gustavo, Joécio, Nilson Júnior e Eloy de novo pela lateral esquerda. André Luiz e Ferreira, os dois marcadores, né? Segundo volante, Ferreira, e o homem da criação, Daniel Costa. Sim. E lá na frente, Pimentinha reapareceu pela direita, centralizado Ciel, goleador, e pelo lado esquerdo, Jajá. Pois é, essa escalação fez com que o Sampaio jogasse no 4-3-3, o Daniel Costa, para mim, muito isolado no meio campo. Traz lentidão ao time, é um jogador lento, pesado, não sei se ele ainda está fora de forma, se não se adquiriu ainda a melhor condição física para poder jogar com a camisa do Sampaio, porque para mim é bom jogador, foi muito importante no CSA no ano passado, mas não conseguiu distribuir com velocidade a armação do time. Com a mudança, saída do Daniel Costa no intervalo
e também a saída do Jajá e a entrada do Jean Silva e do Gui Campana, o Sampaio cresceu muito de rendimento, começou a aproveitar a velocidade do Pimentinha e também do Jean Silva pelo outro lado, e aí criou oportunidade de gol e aí conseguiu a virada e fazer o 3-1, conseguindo essa vitória tão importante dentro de casa. Pega nesta terça-feira o Brusque em Santa Catarina. O Sampaio é 7º colocado, 8 mas pontos. tem uma diferença de saldo de gols. Poderia ser o quarto, porque tem a mesma pontuação do Botafogo, que está na 4ª colocação com 8 pontos. Exato. Perdeu para o Náutico por 2-1 fora de casa. Sim. Enfrenta o Brusque, 4h30 da tarde nesta terça. E no sábado tem outra pedreira, que é o Botafogo, no Castelão. Isso, outra pedreira no Castelão, sábado, 4h30 da tarde também, sábado dia 26, contra o Botafogo da Paraíba. Então o Sampaio tem esses Botafogo do Rio. Verdade, Botafogo do Rio. O da Paraíba tem a estrela vermelha. Me perdoe. E essa é a estrela Isso, solitária e isso. nunca esteve tão solitária. Exatamente, contra o Botafogo do Rio. Me perdoe, porque o Botafogo do Júri eu não posso cometer um equívoco desse, né? É o seguinte, gente. Então o Sampaio tem esses Mas dois... eu sou Sampaio, viu, sábado? Eu sei. É o seguinte, Sampaio, a gente avaliava na semana passada que tinham 2 jogos e eu avaliava que o ideal seriam fazer 4 pontos, né? Não fez 3. Perdeu do Operário ali no último minuto, ali naquele gol impedido, né? Que a gente sabe que estava impedido, mas perdeu. O Sampaio fez 3 pontos. Nesses 2 jogos aqui, faço a mesma avaliação. O Sampaio, para mim, tem que ganhar a equipe, aliás, não pode perder da equipe do Brusque lá fora de casa, e o ideal seria ganhar o Botafogo aqui. Tem que fazer isso. É. Série D do Campeonato Brasileiro. O Motoclube enfrentou o Juventude em São Mateus, no estádio Pinheirão. Partida válida pela 3ª rodada da Série D, Grupo A2. E o Papão do Norte, depois de um primeiro tempo bizonho, sem oportunidade, sem criação das duas equipes, Juventude e Moto empataram em 0-0. Mas no segundo tempo, o técnico Carlos Ferro fez uma modificação. E nesta modificação, ele alterou todo o panorama da partida. Colocou o Cleitinho para jogar na meia como atacante e recuou um pouco mais o Márcio Diogo para criar no meio campo. E deu tudo certo, viu, Greg? Porque foi 3-0 no segundo tempo. Primeiro gol foi anotado pelo jovem Felipe Cruz, que já havia sido artilheiro do campeonato com a camisa do Moto, voltou a marcar. O segundo gol da representação rubro-negra foi do Anderson, que a gente dizia zagueiro. Na decisão do campeonato não pode ser reserva Tinha que do ser Moto. titular. Zagueiro artilheiro fez o segundo gol. E o terceiro foi do Márcio Diogo. Depois que o Negueba entrou, ele tocou fogo no Moderno Guarda. Criou pelo lado direito, o levantamento da medida na grande área, um passe. E o Márcio Diogo chegou para a caneta direita, botou no fundo do gol, estabelecendo 3-0. Vitória do Moto incontestável lá diante do Juventude. Incontestável, atropelou o Moto. Concordo com você, a alteração feita foi fundamental para isso. Quando sai o Neto, né, que é um bom jogador, mas não estava fazendo uma boa atuação, sai entre o Cleitinho, o jogo foi totalmente modificado ali. O meio-campo, o Moto começa a dominar. Primeiro tempo muito abaixo, segundo tempo muito bom. O Moto atropelou a equipe do Juventude nesse clássico regional. 3-0, fica aqui nossos, vamos dizer assim, parabéns, felicidades, alegrias pela recuperação do presidente Natanael Júnior, que se recuperou da Covid-19, venceu a Covid, né, passou muito momentos difíceis, mas recuperou. Mas superou, graças Fica a Deus. aqui nossa homenagem ao Natanael e ao Moto por essa recuperação. Esse resultado foi importante, Jurinho, que o Moto entrou finalmente no G4 da competição, né? Local onde tem que estar Isso. no G4, mas o Moto tem condição de buscar posição melhor. Isso. Embora o Guarani, eu tenha dito para você, olha, o Guarani, esses adversários aí dentro de casa, com o time que eu vi jogar aqui, vai atropelar. Venceu mais uma vez. Isso, o Guarani está líder com 9 pontos, venceu os 3 jogos. 100% de aproveitamento. 3 jogos. O 4 de julho também está invicto, tem uma vitória e 2 empates. Mas empatou em casa. Para mim, esses dois aqui, eu acho que vão conseguir a classificação. E aí ficam as outras 2 vagas, né? Que lembrando que nesse grupo 2 se classificam 4, todos os grupos classificam 4. Fica essas 2 vagas para todos o resto ali. Para mim, todo mundo briga por essas 2 vagas, tirando o Palmas, que parece que vai ser o saco de pancada, né? Lembrando que o Moto tem o próximo jogo domingo contra o Paragominas, 4 horas da tarde, no estádio Arena Verde, lá em Paragominas. Também deu o Imperatriz, né, Julinho? Que empatou em casa, né? É verdade. O Imperatriz não conquistou um bom resultado. Dentro de casa, empatou o seu jogo. E eu começo a ficar preocupado porque ele está caindo. Saiu do G4, né? Porque o Imperatriz empatou com o Paragominas ali no finalzinho, vacilou, né? E aí sofreu esse empate. Se complica na competição, porque sai do G4, está na 4ª colocação, na 5ª colocação, aliás, com 4 pontos. E aí tem um clássico pela frente. Vai encarar em casa
No sábado, dia 26, no estádio Frei Epifânio da Abadia, às 4 horas da tarde, a equipe do Juventude Samas. Ô Greg, na semana passada, a TV Assembleia estreou o Maranhão Olímpico. E nesta sexta-feira, nós vamos ter a segunda série segundo episódio, do né? Maranhão Olímpico, o Isso. segundo episódio. Você sabe com quem? Sei. Posso falar? Pode. Ana Paula Rodrigues, ídolo do handball brasileiro, maranhense, mundial. Foi eleita já a melhor do mundo. E isso, campeã mundial com a seleção brasileira na Sérvia em 2013. Maranhão Olímpico, toda sexta-feira, 8 da noite, contando a história dos atletas maranhenses que vão disputar as Olimpíadas de Tóquio 2020. Você não pode perder, hein? Maranhão Olímpico na TV Assembleia, na Rádio Alema, nas redes sociais, na agência de notícias. É um produto novo para que você possa acompanhar com esse cenário todo aqui. Especial. E a gente sempre ouvindo a obra, né? E o grande talento do maranhense contando essa história para todo mundo assistir, né? Exatamente, é um prazer, né, de trazer esse programa, essa novidade para o Maranhão, aqui uma ideia da nossa direção, trazendo os maranhenses destaques em Tóquio 2020, vão representar o Maranhão. Convite feito, hein? Maranhão Olímpico nesta sexta-feira com Ana Paula Rodrigues. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Os canais de interação para que o público possa participar, Greg. Pois é, o telespectador pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. E as nossas redes sociais, que você pode comentar, curtir, compartilhar. Estou passando aqui embaixo da sua tela. Um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência, que é sempre muito importante para todos nós. Fique com Deus e anote na sua agenda. Sexta-feira tem Maranhão Olímpico, 8 da noite, uma nova história. E os valores do esporte sendo contados aqui na TV Assembleia com Ana Paula Rodrigues, grande ídola do handebol maranhense, brasileiro e mundial. Tchau. Tchau, galera. Até mais.